Sim, estou ao vivo. Tudo bem? Boa tarde, graça e paz a todas. Deus abençoe quem está presente. Deus abençoe você que está aí nessa tarde gostosa. Aqui o frio foi embora. Hoje está fresco, está gostoso. Tudo bem, Eliette? Olá. Olá, Adelaide, Ana Maria. Tudo bom com vocês? Eliette, seja bem-vinda. Boa semana para vocês. Josiane, pegou o seu café ou chá? Eu peguei hoje um cappuccino. Tá gostoso o cappuccino. É? Seja bem-vinda ao nosso Café das 5. A nossa conversa hoje vai ser com a Hélia Cavalcante. Daqui a pouco ela deve entrar. Oi, Débora. Hoje você conseguiu, Débora. Que bom. Francisley, ai, que saudade de você, Francisley, quando dar um abraço e tomar aquele café gostoso que você faz com aquele biscoito frito, maravilhoso, que saudade. Séries, tudo bem com você, Séries? A Séries está longe, está lá em São José dos Campos. É, Sueli, tudo bom? Gente, essa semana foi corrida, não foi? O tempo parece que está voando. Hoje já é 4 de junho. E hoje é aniversário da minha tia. Vocês conhecem, a maioria conhece a tia Esther. Tia Esther hoje faz aniversário. E tá, ninguém pode ir lá abraçar, né? Só a família que foi, deu um abraço nela. Nós mandamos lembranças, os parabéns por mais um ano da tia Esther. Nós somos muito gratos a Deus pela vida dela. Ela está conosco e ela sempre um exemplo de louvor e adoração ao Senhor, uma mulher de oração mesmo. Somos realmente agradecidos pela vida da tia Esther. Oi, Anne e Priscila, tudo bom? E nessa tarde eu quero ler para vocês o texto, um salmo, né? Eu estou lendo os salmos, estou estudando e realmente os salmos são maravilhosos. Vale a pena a gente gastar um tempinho do nosso dia lendo os salmos e pensando um pouquinho naquilo que os autores, os salmistas escrevem para nós, né? E eu quero ler para vocês hoje o Salmo 105. Salmo 105. Aí a Hélia já entrou. É verdade, o ano passado a gente fez um culto para tia Esther, né? Esse ano não teve jeito de fazer. Salmo 105. Vamos ler juntas? Pega a sua Bíblia lá. Ou coloca aí no celular, não sei como fazer. Se vocês escutarem alguns gritinhos, não fiquem preocupados. Meus netos estão aqui. Os 2 netos. E agora vai vir uma menina. Vão ser 2 meninos e uma menina. Nós estamos muito felizes pela Elisa. Parece que esse vai ser o nome dela. Então vamos ler aqui. Salmo 105. Ao ler esse salmo essa semana, eu percebi a mão de Deus na nossa vida. Que maravilha! Como Deus é um Deus soberano. É o Deus que tem tudo no controle da sua mão. E ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Estou lendo o Salmo 105, para quem está aí, chegou agora. Salmo 105, versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou
para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, e o qual firmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, olha a promessa para eles, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Eles já estavam na terra de Canaã. Jacó já estava na terra de Canaã. Abraão chegou até lá. Mas ali eles eram um povo pequeno. Tão pequeno que não tomou conta da terra. Eles iam ficando. Como diz o texto, eles eram pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para o outro. A ninguém, porém, Deus permitiu que oprimisse a eles. Antes, por amor deles, Deus repreendeu reis, dizendo, não toqueis no meu ungido, nem maltrateis os meus profetas. Mas eles eram um povo pequeno. E a promessa era que ele ia ser uma grande nação. Então, Deus providenciou uma maneira dessa pequeno povo se tornar uma grande nação. Versículo 16 do Salmo 105, para quem chegou agora. Salmo 105, versículo 16, diz assim, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Porém, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumpriu-se a promessa a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Olha, José foi a providência de Deus numa terra estranha, numa terra que não era a terra deles, como nós sabemos no Egito. José foi a providência que Deus usou para que o povo de Israel, Jacó e sua família, saísse de Canaã, fosse para o Egito com um propósito. Olha o propósito. Aqui continuando, versículo, até se cumprir a profecia. Versículo 20. O rei mandou soltá-lo, mandou soltar José. Colocando ele acima dos povos e pôs em liberdade. Construiu ele senhor de sua casa e mordomo de tudo que ele possuía. E fez sujeitar a ele os príncipes e os seus anciões, ele ensinou a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Ali em Israel, no Egito, aonde o povo foi levado, tirado de Canaã, era um povo pequenininho, foi levado para o Egito por causa da fome. E José levou esse povo para lá e esse povo cresceu e se tornou tão grande, maior do que o povo da terra do Egito. Se tornou forte. Então Deus tira esse povo de lá do Egito e leva de volta para a terra prometida, para Canaã. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu olhando esse texto, eu olhei e vi que como Deus é um Deus providente. É o Deus que faz a história providencial. Sabe o que é a história providencial? É a história que Deus faz antes
de nós pensarmos na história. Antes de você pensar no que vai acontecer, Deus providencia a história, gera toda a circunstância para que você receba aquilo que você precisa. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Deus mandou José, Deus enviou José para o Egito. Lá, mesmo como escravo, vendido, e José reconhece isso depois. A história de José é linda. Quem nunca leu, leia. Gênesis, o final de Gênesis. Leia a história de José. É muito linda. Porque ali ele vai falando para os seus irmãos, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para que vocês pudessem ter vida. Porque se ele não tivesse no Egito, se ele não tivesse passado tudo o que ele passou, se ele não fosse o administrador real daquele lugar, como que ia salvar o povo dele, o povo de Jacó, o povo de Israel? Então a gente percebe como Deus trabalha na história de José, na história do povo de Israel. Eles estavam em Canaã, mas era um povo pequeno. Eles precisaram ir lá para o Egito para poder crescer, se tornar um povo forte, uma nação que depois tomou posse da terra de Canaã. Essa é a história providencial. E sabe por que eu percebi isso? Porque eu percebi que a história dessa pandemia, na minha vida, foi uma história providencial. Só a pandemia para fazer a gente ficar parado dentro de casa. Fala sério, quem me conhece, quem conhece eu e meu marido sabe como que nós viajamos. Nós viajamos para obra missionária. Nós temos campos missionários que a gente atende, que a gente vai visitar, que a gente vai dar treinamento, vai dar curso. E nesse mês de fevereiro, de março e abril, nós tínhamos 2 treinamentos. Em maio nós tínhamos um grande treinamento no sul do Paraná. Nós íamos ficar uma semana lá no Paraná, porque a gente dá treinamento, ia dar curso, estava tudo programadinho. Mas com a pandemia, ficamos em casa. E graças a essa pandemia, nós ficamos em casa, foi que no sábado, no dia 30, nós conseguimos terminar a nossa pós-graduação. Isso foi uma vitória muito grande, porque a gente conseguiu fazer o nosso trabalho final, nosso artigo, terminamos, apresentamos no dia 30 e agora somos especialistas em educação, na abordagem educacional por princípio. E era um sonho. Mas se não fosse a pandemia, olha, ia ficar complicado, muito complicado. Porque parar para escrever um artigo e defender esse artigo, realmente foi a providência de Deus, foi a história providencial na nossa vida. E eu falei isso pro meu marido, olha, nós temos que agradecer a Deus pela pandemia. Porque se não fosse a pandemia, nós não tínhamos terminado essa pós-graduação. Então, nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida nesse período. E somos muito gratos por isso, né? E aqui, minha mãe está aqui do meu lado, ela está falando aqui, ó. E eu pude cuidar da minha mãe, é verdade, né? Minha mãe quebrou o pulso no final de fevereiro. E em março eu não pude cuidar dela, porque eu tive a aula da pós-graduação. Em abril eu fiquei com a minha sogra, que perdeu o esposo, né? Meu sogro faleceu. Então, nós passamos o mês de abril com ela. Mas maio eu fiquei em casa cuidando da minha mãe, né? E realmente foi a história providencial de Deus. E eu quero desafiar você a pensar, a meditar na palavra de Deus e a perguntar para Deus: qual a história providencial na sua vida essa pandemia está tendo? Qual o propósito de Deus para você? O que aconteceu, o que acontece, está acontecendo na sua vida, que se não fosse a pandemia, você não estaria fazendo. É uma maneira de você exercitar
e percebendo a soberania de Deus na sua vida. Então, eu quero que você busque isso na sua vida. Eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia. E se você ainda não tem essa Bíblia aqui, ó, vai atrás. A Bíblia do professor da escola dominical. Nós, mulheres, trabalhamos com ensino, mesmo que seja ensino dos nossos filhos ou netos, né? No meu caso, já está nos netos. Vale a pena você investir numa Bíblia de estudo boa, tá certo? Vamos chamar a Hélia? E seu café tá aí? Obrigado. Quem tá falando aí de parabéns, eu não sei quem é. Dra, não sei. Vamos chamar a Hélia. A Hélia, ela é a nossa convidada de hoje. E ela vai tomar um café com a gente e nós vamos cantar um pouco com ela. Hélia, você me chamou? Você está aí? Tá aqui. Oi? Aguardando, já aceitei a Hélia. Entrou. Sim, eu estava aí. Uhul! Aprendi! Eu estava aí, você não me aceitou na primeira vez. Vocês estão me ouvindo bem? Eu Tá só me não estou escutando ouvindo? você direito. Tá muito baixo o seu som. Ou é O meu seu, ouvido? o seu ficou baixinho agora. Lúcia, tá baixinho. Meu tá bom agora? Boa tarde, pessoal. Eu tô escutando ela bem baixinho e ela tá me escutando baixinho. Tá A tudo Lúcia é minha bem técnica, comigo? gente. Comigo, ó, elas estão falando que tá tudo bem, Lilian. Estão escrevendo aí, ó. Tá bom, ouvindo bem aqui. Todo mundo Você tá tá me ouvindo escutando. bem? Ouvindo bem. A Ana Maria disse que tá ouvindo bem. Então tá bom. Você tá Ai, me que ouvindo, saudade de Hélia? vocês também, gente. Que bom falar com Tá vocês. bom? Aí é que eu tô de aparelho, gente. Ah, Aí o fone eu nunca vi isso. A pessoa colocar um fone em cima do aparelho. É meio não complicado tem isso, né, não, jeito. Eu gente? tenho que tirar o aparelho para poder pôr o fone. Agora eu tô Ai, ouvindo. Deus. E agora, Lília, Tudo está me bem? ouvindo? Você tirou o aparelho? Mas agora eu coloquei o fone. Tá, tá. Então tá bom. Estão ouvindo bem a gente. Que Ok, bom. também estou te ouvindo bem. Tá bom. Você tá bem, Aélia? Tô bem, graças a Deus. Tô aqui, igual vocês, né? No cantinho. O meu café não chegou ainda, mas a minha xícara, A xícara tá aí. escolhi uma xícara bem flamenguista, ó, para quem é torcedor do Muito chique Flamengo, essa ó. xícara vermelha. Olha, Esse ela tá aqui, combinando com a minha blusa, hein? esse aqui é homenagem à minha amiga Hideko, lá da igreja, que me deu um tempo desse. Olha que lindo, ó, de japonês, ó. Muito chique. Olha, estão falando que você mudou a cor do cabelo. Não, é porque ele tá do lado que tem mais cabelo branco. Eu uso rena, né? Vocês sabem. Olha as futilidades, meu Deus. E aí desse lado tem mais branco. Então, como a rena tá novinha, tá parecendo que eu mudei, mas eu não mudei não. Desse lado é preto, ó. Aí minha mãe veio pra cá pra escutar, mas ela não vai escutar você, que tá no fone. Tá ali com a Lúcia, ali na Lúcia você escuta. Vai escutar só eu. Siga, Lilian. Aélia, eu fiquei muito feliz de você aceitar meu convite. Muito obrigada. E a gente queria ouvir um pouquinho você de como é que está sendo essa quarentena aí, a experiência que você está tendo. Você que sempre trabalhou fora, né? Veio rodeada de gente. E como diz o pastor, você precisa de gente. Como é que está sendo ficar trancada dentro de casa? Então, vocês sabem que eu me aposentei no final de 2018. E o ano de 2019, ele já foi assim bem diferente para mim. Foi a minha adaptação de ficar fora do trabalho, né? Nós viajamos muito para muitos lugares no ano de 2019. Então eu
considero que o ano de 2019 foi um tempo assim para eu me adaptar com a fase nova que eu estava iniciando. Eu ainda estranho um pouco a falta da escola, a falta de barulho. A minha cabeça, o meu corpo, ele é conectado com barulho, né? E Deus foi tão bom para nós, que nós compramos nosso apartamento aqui em Goiânia, numa rua que tem 3 escolas. Tem uma bem em frente ao meu prédio, que é de escola de ensino fundamental, de pequenininho até 9º ano. Tem uma na esquina, que é o Colégio Visão, que é de ensino médio. E tem uma mais para baixo um pouquinho, que é o Ávila, que é de criança pequena também. Então, a minha rua é muito barulhenta de escola. E eu estou sentindo muita falta disso agora na pandemia. Não ver crianças, não ver os adolescentes correndo nas calçadas, gritando, xingando, falando palavrão. Isso faz falta, né? Faz Eu, falta, né? faz falta. Eu sinto falta de vida. Parece que a cidade está morta, né? E, e aí eu cheguei aqui em Goiânia e achei muito bom morar na rua de tantas escolas. E não estranhei o fato de não sair de casa para trabalhar. Pelo contrário, eu achei esse período maravilhoso de não ter que levantar cedo para cumprir horário. Tem gente que falava assim para mim: ah, você vai chorar, vai ficar com depressão. Eu falava: meu Deus, isso passou longe de mim, longe. Eu acho que eu completei um ciclo e muito bem para mim. Eu me considero que foi muito bom para mim. E eu estou iniciando um novo projeto de vida, né? Voltar a trabalhar numa igreja local, ser esposa de pastor de igreja local, é uma experiência que vocês que estão aí no grupo, vocês sabem como isso é gostoso, né? E eu só tive isso no início do nosso casamento, né? Então, foi muito pouco tempo de igreja local. Mais de Acho que 30 isso é anos, importante. É sim, essa questão de fechar ciclos, né? sim, Perceber que cada coisa tem o seu tempo, cada momento tem o seu valor, e em todos eles a gente vê a mão de Deus nos conduzindo a um crescimento e a algo novo. sim. Então, não ficar choramingando pelo que ficou para trás, Não, nem mas um pouco. vivenciar tudo para quando chegar lá na frente olhar e falar, não, valeu a pena, foi legal, mas agora Valeu a está pena. no novo caminho. Por isso que quem não se aposentou ainda e está longe, trata de fazer tudo direitinho para depois você concluir bem. Porque quando a gente começa, a gente é tão inexperiente, né? A gente comete tantas falhas, mas no final a gente já tem um nível de maturidade melhor, né? Um pouco maior. Então, eu considero que eu fechei bem esse ciclo. E não sei se vocês percebem, as mulheres de 60 anos de hoje, elas têm muita energia ainda. Elas têm É. uma cara boa ainda, né? Olha a minha. Ô, cara Na linda! verdade, agora são 62. Então, a gente tem muita energia ainda para brincar com o neto, para começar um projeto novo na igreja, um projeto social, né? Para fazer coisas Com outra gostosas em cabeça, casa. com muita Sim, experiência, né? sim, sim. Respeitando e aprendendo mais com as pessoas ao nosso redor, Isso né? é Quando a gente é muito maravilhoso. novo, a gente quer ficar muito agradando, É, né? tem isso também. Ou impondo, É, um dos dois, isso né? E mesmo. acaba não tendo liberdade para fazer aquilo que Deus realmente tem para ser feito, Uhum. né? E na nossa idade a gente E já começa a deixar fluir melhor, mais livre, mais leve. sim, sim, não tem tanta preocupação com o que está fazendo, se está fazendo, se está agradando, se não está agradando, né? A gente já fica mais livre. É muito bom chegar a essa idade. Sobre a quarentena, Lilian, eu observei algumas coisas. Eu dividi a minha quarentena em fases. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu escrevi aqui. Ó, eu coloquei aqui, ó, que a primeira fase minha, pelo menos da quarentena, no- tem uma pessoa aí, é a tia Osana, me chamando de convencida.
Ai, tia Rosana, desculpa. Eu acho que eu sou Convencida, mas convencida é linda. mesmo. Olha só, eu considero assim, ó, que no mês de março, a minha quarentena, eu pensei assim, nossa, que coisa boa, agora vamos ficar em casa, agora eu vou aproveitar o tempo para fazer aquelas coisas que eu não fazia, tipo arrumar gaveta, tipo revelar foto, porque a gente não revela mais foto, né? Agora é tudo Não, no celular, no computador. Aí eu é tudo no pensei, vou revelar celular. fotos, eu vou mudar a decoração da minha casa, eu vou fazer leitura de um livro interessante, vou assistir aqueles filmes que eu tenho uma lista mais antiga do que não sei o quê, né? Do Oscar dos anos 90. Eu vou assistir filme, fiz tanto propósito desse jeito, tudo futilidade. Então, eu considero que essa foi a primeira fase. De pensar assim, ah, agora vamos ter tempo de sobra. Porque o pico da doença, o pico desse vírus vai ser lá por mês de abril. Então, vou, Era né? expectativa, né? É. Aí quando chegou em abril, aí eu vou falar igual goiano. Aí o trem piorou, não foi? Aí o trem piorou feio. E aí eu pensei assim, eu tenho que ser mais crente. Agora eu tenho que ser crente. Porque deve ser o apocalipse mesmo. O negócio tá feio. E aí, não só eu, como vocês todas, nós fomos bombardeadas por devocionais, por mensagens, por palestras, por links, por lives. Live, vou te falar, viu, Lília? A gente está quase tendo enjoo de live. Tá É pertinho verdade. da hora do povo falar assim, não, para com esse negócio de Não live. aguento mais. Então a gente ficou numa assim de que está acontecendo coisas muito ruins. Então nós temos que ler a Bíblia, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que estudar mais, porque tem muita informação, tem muita notícia ruim e o mundo está difícil mesmo. Muita gente morrendo e eu tenho que ser mais crente. Vou mudar minha postura, vou parar de pensar mais em mim, nas coisas que eu falei que ia fazer dentro de casa e ficar trancada aqui pensando em mim é muito egoísta. Esse negócio não tá certo. A gente tem que pensar nos outros. Aí nessa É, fase, eu tive algumas ideias práticas de ajudar de verdade quem eu achei que precisava. Com cesta básica, com visita. Ah, pouquinho. É o meu cafezeiro, tá me perguntando que jeito que eu quero café, com açúcar ou sem açúcar. É, e aí, nesse mês de abril, eu acho que nós fomos bombardeadas demais por tanta coisa. Então, mas pelo menos deu uma despertada, assim, na vida espiritual. Vou ter que acordar para a vida. é Quando chegou verdade. agora o mês de maio, aí eu acho que a coisa pesou. Eu acho que aí nós tivemos um baixo astral muito pesado por conta Foi. dessa feiura que é a nossa política brasileira, por conta desse comportamento horroroso dos nossos políticos, dos nossos líderes, por conta de Bolsonaro de um lado, Ministério da Saúde de outro, e ministro não sei das quantas, e roubalheira de Ministro tudo que pra é cá canto, e e morre gente, morre gente, morre gente. E eu acho que isso deu uma coisa muito ruim na gente, é como verdade. pessoa, como cidadãos brasileiros. Eu acho que esse tempo foi muito ruim. E nós começamos junho, agora semana passada, ainda nesse ritmo, né? Nós ainda o pico da doença que era para acontecer lá em abril, agora as pessoas falam em agosto, em julho, em setembro, não sei o quê. Eu sinceramente, eu parei de pensar nisso. Eu não quero Eu também. saber. Não é, Lilian? Não quero saber É, que não quero dia que mais é saber. mês. É, porque nós aprendemos outro jeito de viver. Eu acho que a gente já aprendeu. Nós aprendemos a usar máscara, vai fazer parte do nosso Vai visual fazer agora, né? parte, Álcool gel e álcool vai fazer parte, né? vai Então, fazer tanta parte. coisa, respeitar mais as pessoas, ajudar mais os outros. Eu acho que já mudou muita coisa no nosso comportamento. Mas eu acho que a gente ainda tem que aprender muita coisa sobre perseverança, sobre Perseverança. esperança, sobre adoração,
sobre servir os outros. Quem é o outro? Hoje eu recebi uma mensagem tão linda despertando a gente sobre o outro. A vida inteira nós precisamos do outro. Precisamos do outro para nascer, precisamos do outro para pagar nosso salário, precisamos do outro para ajudar a gente no que a gente não dá conta, precisamos do outro para nos atender quando a gente está doente, precisamos do outro para cortar nosso cabelo. Para tudo a gente precisa do outro. E quando a gente morrer, a gente vai precisar do outro também. Quem Vai vai fazer o precisar nosso do outro. funeral vai ser o outro, não é? Então é assim, é um tempo que nos desperta para várias coisas que nós ainda precisamos crescer na vida espiritual. Eu não sei se você quer cantar agora, se você quer que eu leia o texto que eu escolhi, ou o que é fazer, qual Fique que à é a ordem. vontade. Eu quero pensar nessa coisa mesmo das fases da Olha, quarentena. Achei muito interessante isso, porque eu tinha pensado nisso também. Parece que a gente vai vivendo essa fase, né? A gente tinha uma expectativa de que vai passar, não vai ser passou. logo. E o negócio não passa, e a gente vai vivendo uma ilusão de que a vida vai voltar ao normal que era, né? Na verdade, a gente sabe que não vai voltar ao que era. Nada mais vai ser como era. É. Mesmo para a gente que talvez não tenha perdido ninguém tão perto, né? Com a doença, Aqui em casa já não vai perdemos, viu? voltar. Perdeu. O Aqui na nossa pastor família, falou, na né, família do ontem, João, já aconteceu. perdeu. Muito E aí está com os difícil. parentes infectados, Sim, né? Estão com doentes. sim. Então, assim, a vida não vai voltar a ser o que era. E eu acho que a gente tem que partir para a ideia de que o que Deus quer dessa nova vida nossa, desse novo momento. Deus não perdeu o controle em momento algum. E Deus tem um De jeito nenhum. projeto. É a história providencial que eu acabei de ler em Salmo 105. É, Então, a gente tem que estar atento e prestar atenção para ser útil na obra do Senhor, para reinventar a nossa adoração, reinventar a nossa comunhão, reinventar a igreja de Cristo, é, né? E trabalhar em prol daquele carente, do necessitado, daquele que está ao nosso lado caindo, que a gente dê a mão, né? Eu acho que realmente esse deve ser o nosso foco como cristão. Parar de ficar brigando por direita e esquerda, quem está certo e quem está errado, se é política, se é o político, se é a sociedade, e viver a nossa vida de acordo com aquilo que Cristo tem para cada um de nós. é. Né? O que ele deseja, o plano dele não mudou para nós. Sim, Nós é que temos que encontrar qual é esse plano para a nossa nova vida. Porque é uma nova vida. A máscara vai é, fazer parte. é, A distância vai fazer parte. As pessoas não vão mais se abraçar como antes. Né? E a é. gente vai ter que aprender, reaprender um novo estilo de vida. Acho isso muito, muito legal de você falar das fases. E essas fases foi o que me fez, de repente, parar e falar assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para Sim, ajudar as minhas irmãs. Eu não posso deixar simplesmente passar essa oportunidade. Então, se todo mundo está fazendo live para ajudar, para fazer alguma divulgação, eu quero fazer para estimular as minhas irmãs a uma vida diferente com Cristo. sim. Trazer essa comunhão. Então, a nossa ideia, a minha, da Débora e das Mulheres em Ação Nacional, foi restaurar essa comunhão com as irmãs que a gente está meio perdido, né? É. E Cristo não nos deixou perdido. Ele continua Aliás, ele conosco. avisou, né? E ele Ele avisou, avisou. né? Eis Vocês que vão ter estarei convosco. aflições, vocês se preparem, o No mundo negócio vai ser tereis feio. aflição, cuidado. É. Então, que a gente Então, mas possa. eu separei o hino Sou Feliz com Jesus para a gente cantar. Amém. Pode ser agora? Vamos cantar junto. Vamos cantar. Porque Eu não sei independente das se. circunstâncias,
Sim, a maioria de vocês que está aí no grupo, que está aí assistindo agora, vocês se lembram de quando eu perdi meu filho. E eu fiquei um tempo sem cantar, sem, sem forças para cantar com o coração, com a alma. E no ano seguinte, eu escrevi a devocional do último dia do ano, do 31 de dezembro de 2015. Eu escrevi a devocional sobre esse hino, sobre ser feliz com Jesus. E eu lembro que eu coloquei lá que eu nunca imaginei na minha vida que um dia quando eu cantasse, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, né? Mesmo assim, eu sou feliz com Jesus. Eu nunca imaginava que isso podia ser tão forte, né? E tão verdadeiro. E eu queria novamente voltar a cantar Sou Feliz com Jesus, mesmo tendo perdido meu filho. E isso foi um aprendizado, um crescimento, um salto na minha vida cristã. Eu posso cantar esse hino hoje com certeza absoluta de que eu não estou sendo hipócrita, de que eu não estou cantando da boca para fora, de que eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, ele é meu. Ele é meu e eu quero ser dele até o fim da vida. Não é? Então, Amém. por isso que eu gosto de cantar esse hino, porque ele é muito verdadeiro quando a gente experimentou o lado ruim da história. Então, se vocês puderem cantar aí do lado, não sei como é que vai ser, Vamos vamos ver aqui. cantar. Eu baixei o tom, fiz um tom aqui bem baixo, assim. Opa! Tá dando para Você ouvir? pode acompanhar aí cantando também na sua casa, onde você estiver. Cante junto com a gente. Dá para ouvir bem? Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, por mercê sem igual. Sou feliz, graças dou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar. Tô arrepiada. Ao céu onde for, para sempre morar, com os remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso é maravilhoso, a gente poder ter essa certeza, né?
de que nós podemos ser felizes com Jesus, independente das circunstâncias. Que maravilha, glória a Deus por isso. Eu gostei da palavra que alguém colocou ali, nós precisamos ressignificar, né, É, a nossa fé e a nossa vida cristã. Muito é bom. isso aí. É. Eu até Você tem escrevi mais um um texto aí? outro dia sobre esse negócio de ressignificar, repensar, refazer, é muito que a gente precisa pensar agora, né? Tem muito verbo bonito para a gente É, refletir refletir. nesses dias, né? Para a gente repensar a nossa vida, muitos. Eu quero ler um texto aqui com vocês de Pedro, no capítulo 3 de 1 Pedro, ele, quando está falando sobre sofrendo por fazer o bem. Aí, no versículo 13 até o 15, 16, fala assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Eu gosto demais desses esse chamado assim para a gente, esses avisos, né? Não fiquem com medo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados de todos. Mas eu queria destacar com vocês o 15. Estejam sempre preparadas, no caso, a maioria aqui é mulher, né? Preparadas para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Porque a gente anda na contramão, né? Quem acredita no céu, quem acredita na vida eterna, quem acredita que se eu morrer de coronavírus, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito e a vontade dele vai continuar sendo boa, agradável e perfeita, não é? As pessoas não entendem muito bem essa postura Não, nossa, não essa entendem. atitude, né? De falar, ué, como assim? Por quê? Você não tem medo de morrer de Covid? Não, eu tenho mais medo de morrer de bala perdida do que, do que de Covid. É, Então, não é questão de ter medo, né? É questão de saber em quem a minha fé está a minha fé está firmada, firmada. né? Em quem os meus pés estão fixos. As minhas raízes estão fincadas em quem? Onde? Né? É diferente. Então, por conta disso, a gente pode responder para as pessoas assim: a minha esperança está em Jesus, está em Deus, na vida eterna. Esse mundo aqui é Não precisamos passageiro. temer, né? Tem Sim, por que sim. ter E eu medo. fico assim: nós somos tão bombardeadas por tanta informação, por tanto audiovisual, tanto recurso de mídia, de redes sociais, que a gente se perde no meio disso. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que entra na nossa cabeça. Hoje encontrei uma senhora aqui do prédio, no elevador, ela falou que ela está paranoica, ela não pode encostar em nada, ela não encosta nem nas paredes dos corredores, porque ela está com tanto medo, apavorada, apavorada. Então eu fico pensando, a pessoa deixa de exercer a sua fé, de ficar alegre com outras coisas, porque foca naquilo que é ruim, né? Naquilo que está É, machucando a gente nesse momento. Tem alguém falando que meu áudio está baixo, eu acho que é porque está longe é, de mim. Não. abaixou um pouquinho. Melhorou aí, Gisele? Que eu tô longe, né? Acho que Então, sim. mas é isso, que a gente tenha perseverança na esperança, né? E não tenha medo. Perseverança na esperança. É, a gente. Exatamente. E que a gente esteja pronta, né, para se dispor a fazer para o outro
a pensar no outro, a não ficar só pensando em nós mesmos, né? A revista, nosso tema anual, fala exatamente isso, esforça-te e faz a obra. Agora, mais do que nunca, a gente tem que esforçar para fazer a obra. Né? A obra não deixou de ser feita, de precisar ser feita. Não podemos ficar tão presos a nós mesmos, no nosso medo, naquilo que o mundo fala, que a gente não possa estender as mãos para o outro. Né? É pensar no outro, é esforçar mesmo para fazer a obra que está aí para ser feita. Mais do que nunca, as pessoas precisam do nosso auxílio, precisam de líderes positivas, líderes que realmente possam trabalhar em prol do outro, a falar para o outro. Então, pessoas que estejam dispostas a fazer diferença, né? Sim, sim. Opa, agora o seu som ficou ótimo. Eu botei o fone aqui, vamos ver se melhorou então. Melhorou? Melhorou e muito. Melhorou para você e para todo mundo, será? Eu acho que sim. Não sei para os outros, para mim melhorou. Então, quando a gente fala, né, o tema da revista para esse mês vai falar exatamente ser uma líder positiva entre as mulheres, pensando na situação de Paulo para Tito, né, aquilo que Paulo ensinou para Tito. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. E faz aquilo que tem que ser feito. Sim. Né? Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. As pessoas precisam. Se você tem 2 pacotes de arroz, doa um. Se você tá no supermercado, viu o óleo lá, tá um preço bom, você precisa só de 2, compra 3, dá um para alguém que está precisando. É estender a mão ao próximo mesmo, é fazer aquilo que precisa ser feito. Você preparou mais uma música, né? Sim, a outra, nós falando com fone, vou tirar um para ver se fica melhor para mim, ficou muito estranho aqui. Eu queria que as meninas que estão aí participando colocassem aí o dedinho. Quem conhece aquela música assim, quase da idade, talvez da Osana, da Augusta, uma música que fala vencedor serei, bem lá de trás, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa. Quem lembra dessa música? Acho que a gente deve lembrar, sim. Vamos lá. A Ana Maria colocou lá, eu. Vou pegar o violão aqui, peraí. Tô muito versátil hoje, não tô? Maravilha. Tocando violão aqui. Eu tô exibida, porque eu ganhei um violão novo no meu aniversário. Uhul. Então eu tô muito exibida. Vamos, Ana Maria, cantar Vencedor Serei? Meninas, é essa a ideia de que nós vamos vencer. Não é assim, não é palavra de pensamento positivo, de confissão, não sei o que lá das quantas, não. É que a gente já venceu. Na verdade, a gente já venceu, né? Porque Jesus já venceu por nós. Então, a gente não precisa medo. Não precisa ter medo. Né? Vamos cantar? Acho que é assim, ó. Vencedor serei, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, por meu Jesus e sua cruz, vencedor serei. Lembraram? Amém. Uhul. Vamos cantar de novo direito, aqui, né? Vamos cantar direito. Vou trocar o fone aqui, que alguém tá falando aí para eu trocar. Vamos ver se melhora. O microfone fica mais perto. Vencedor serei, vencedor serei. Nada me espanta, causa é santa,
vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, por meu Jesus e sua cruz, vencedor serei. Ficou bom? Amém. Glória a Deus, Aélia. Que bom. Muito bom. Graças a Deus, porque nós somos vencedores por meio daquele que nos amou e morreu na cruz no nosso lugar. Ele nos dá a vitória, né? Somos Amém. gratos a Ele por poder testemunhar da graça e do amor dele nesse mundo. Precisa tanto conhecer esse amor de Cristo, né? É E verdade. sejamos realmente instrumentos do Senhor para levar a palavra de ânimo, a esperança, e sermos perseverantes na fé em Cristo Jesus. Brigadão, Aélia, que coisa boa. Quero que você ore por nós nessa tarde. Vamos orar. Vamos fazer Eu tô orar. vendo Vamos as orar. meninas aí falando pra gente cantar outra música, mas essa música aí a gente canta outro dia. O meu louvor é fruto, não é? É uma música antiga também. É O verdade. meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, né? Mas a gente vai ter oportunidade, né, de cantar juntas Vamos outras voltar vezes, sim. né? Obrigada, meninas. Oh, Obrigada, Lilian, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Eu sei que estar junto fisicamente, poder abraçar, poder, como diz meu neto, triscar umas nas outras, poder, triscar é bom. poder triscar uns nos outros é muito mais gostoso. Mas de verdade, eu lembro, gente, quando eu comprei o meu primeiro telefone celular. Aliás, eu lembro até do outro telefone fixo. Eu era encantada com essa invenção humana de você pegar um aparelho e falar longas distâncias com outra pessoa. Eu era encantada. Aí eu falava assim: não, eu não tenho muita saudade das pessoas. Se eu ouvir a voz, se eu ligar para uma pessoa, Já, ouvir a voz, eu já fico feliz. Daí, quando aparece, aí a gente falava assim: já pensou se um dia aparecer um telefone que a gente pode falar com a pessoa e ver a pessoa? vê. Aí, É aí a gente verdade. falava assim: ah, não, isso não vai acontecer, não. Isso não vai existir, não. E não é que nós estamos aqui, meninas, vivas, vendo isso, Vivas. né? Falando, uma em Brasília, outra em Goiânia, e conversando com gente do Brasil inteiro. Isso não é maravilhoso? Isso é presente de Deus para nós, Isso é né? bênção de Deus, Bênção de Deus. Nós né? E vivemos dá para ver sabedoria isso. para o homem fazer essas coisas, Criar essas né? coisas, né? Eu lembro quando eu descobri o fax, eu ficava impressionada. Como que o fax levava as letrinhas daqui lá para o outro país? Olha, tem gente lá na Inglaterra vendo a gente. A minha cunhada lá tá. Pois é, a gente passava um fax daqui para a Inglaterra e ela lia lá. Gente, o que era aquilo, né? O que é? Ainda existe o fax, mas agora esse WhatsApp, esse Instagram, essas mídias, né? O que é isso na nossa vida, né? Que gostoso que é. Ferramentas que o homem fez e nós podemos usá-la para a glória de Deus, para transmitir a palavra do Senhor, Sim, né? Isso sim. é maravilhoso. Outros Ah, tempos, né? outros tempos, Então novos vamos orar. tempos. Senhor, muito obrigada por essa tarde tão gostosa com as minhas amigas, com as minhas irmãs, com essas servas do Senhor, filhas do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou juntas nesse tempo de isolamento, de distanciamento. Hoje nos sentimos tão pertinho umas das outras. E tudo isso é por causa do amor do Senhor. É o seu amor que nos une e nos faz uma família só, um povo só. E isso é maravilhoso. Pensar que a gente é parte do mesmo corpo, pessoas de lugares tão diferentes, de famílias tão diferentes, de culturas diferentes, e agora a gente se junta no mesmo propósito, com a mesma ideia, com o mesmo sentimento. Esse sentimento que nos une vem do Senhor. Só o Senhor é capaz de fazer isso.
Nessa tarde nós queremos louvar o teu nome, adorar o Senhor pela tua grandeza, pela tua beleza, porque só o Senhor é Deus. Queremos interceder pelas famílias que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, por aquelas que estão com a Covid-19, que o Senhor possa alcançar e visitar essas pessoas nessa tarde e dar o alívio para cada um. Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso povo, onde cada um estiver, cuida de cada um. Livra-nos, Senhor, de pecado, livra-nos de fazer o mal, livra-nos do egoísmo, livra-nos de vivermos uma vida sem significado, mas que nesse tempo possamos aprender do Senhor, que seja uma escola muito eficiente para todos nós. E que ao final de tudo isso, nós vamos ainda mais compreender como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso e como o Senhor tem controle de todas as coisas. Guarda a nossa vida, meu Deus. Preserva a nossa vida para o louvor e para a glória do teu nome. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Alice. Meninas. Obrigada, Alice. Você também sabe que eu chamo Alice. Oh, meu Deus. Esqueci que você morou na Cesarina. Esqueci que você entrou na minha família, Lilian. Você descobriu. A tia Diva. Sim. Eu falei com ela ontem. Falei para ela que ia estar com você. Ela, dá um beijo na Alice. Na Licinha. Dá um beijo na Licinha. Na Licinha. Elia, muito obrigada. Na próxima semana nós estaremos aqui com a Rízia. Sim. A Rízia é a líder da região sudoeste, filha da Valdivina, do seu tio Abrão. Lízia. Lízia, Eu falei Lízia, falei? Falei errado de novo. Você falou com R. A Lízia, de novo. Isso, é a Lízia. Lízia. Lízia Quênia. Isso, Lízia Quênia, de Campos Rosa. E mais um sobrenome lá que eu esqueci. Tem mais uns 2 outros sobrenomes lá. O nome dela é grande. Então, obrigada, semana meninas. que vem nós vamos estar com ela. Tá? Um abraço para todos vocês. Semana que vem estarei aqui junto com vocês novamente, tá? Prestigiando. Deus abençoe. Obrigada por todos que aí estão. Dá um okzinho lá no Instagram. Esse vídeo vai estar no YouTube. No YouTube da Mulheres em Ação, nós colocamos os vídeos do retiro de 2019 e do retiro do 2018. Então, se você quiser relembrar o nosso retiro, é só entrar lá no YouTube, no canal de Mulheres em Ação. Você vai poder ver os nossos retiros de 2018 e 2019. Faça a assinatura da revista para receber um conteúdo cristão, abençoado, para você fortalecer o seu espírito e poder evangelizar também aqueles que você deseja. Tá? Deus abençoe cada um. Muito obrigada pela participação de todas. Na próxima semana, na quinta, estaremos tomando café com as amigas. Tá bom? Obrigada, Elia. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Beijo Obrigada, no coração. com Deus também. Dá um abraço ao pastor João. Com certeza. Dá um abraço no Ivanei também, no barbudo aí. Terminar aqui. Terminar. Canta aí pra nós. Sou feliz. Lúcia, como é que eu faço para salvar? Com Jesus. Sou